Oi, pessoal! Vamos para a nossa aula de número 4. Na última aula, eu ensinei vocês a colocar Pix, usar a ferramenta Definir Curva e a ferramenta de modificar, e também a remoção dos Pix. Então, vamos agora, nessa mesma aba de manipulação, para a ferramenta arredondar ou chanfrar, lá no finalzinho desse conjunto de ferramentas de manipular moldes. Então, vejam, eu escolho aqui o modo, né, do que eu quero fazer, arredondar cantos e chanfro. No caso de arredondar cantos, ele me oferece aqui uma forma de configuração pelo raio, tá? Aí, primeira coisa que eu vou fazer, para ficar mais claro quando eu for executar a ferramenta. Indique molde. Todas as ferramentas, elas começam com esse iniciozinho de indicar o molde, tá? Então, vejam, à medida que eu passo o cursor do mouse em cima, ele já vai me mostrando uma prévia de como vai ficar. Então, você pode modificar o raio, né? Se eu diminuir o raio, ele vai fazer um arredondado menor, tá? Eu coloquei um, ele ficou bem pequenininho. Se eu colocar um raio maior, 6, 8, 12, ele vai fazendo, arredondando de acordo com o raio, tá? É uma ferramenta bem simples de executar. Confirma molde, confirmou, o arredondado já está feito. A mesma coisa para os chanfros, tá? Você escolhe o chanfro de um lado, o tamanho ou o outro. Você pode escolher, por exemplo, 2 centímetros e 2 centímetros, que ele vai tirar 2 centímetros daqui e 2 centímetros daqui. Mas você pode fazer isso de forma irregular também, não tem problema. Vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui 4 e 2. Aí aqui ele faz a remoção de 4 centímetros e desse lado de 2 centímetros. Ou eu posso deixar tudo por igual. E sempre o sistema vai oferecer essa prévia para você ver se você está fazendo aquela ferramenta de forma correta antes de você confirmar a ação. Então, eu venho aqui, ó, confirmo, cancelo, que é para ele desabilitar o molde e parar de fazer aquela função. E a peça está aqui chanfrada. Ensinei a ferramenta de arredondar e chanfrar. Então, agora vamos para a próxima. Uma ferramenta que eu acho bem importante aqui é a ferramenta de girar, tá? Voltando aqui para o meiozinho da área de trabalho, né, da aba de manipulação, e eu tenho aqui um conjunto de ferramentas, girar, espelhar, né? Eu vou começar pela girar. A ferramenta girar, ela serve, como o próprio nome diz, para você girar o molde. Às vezes você quer organizar o molde, ajeitar alguma coisa, então essa ferramenta ela é bem importante para isso, tá? Então, vem aqui. Veja que eu cliquei fora, mas mesmo assim ele consegue fazer o giro. Aí você pode colocar o modo 2 pontos ou 3 pontos. Eu gosto de usar o modo 3 pontos quando eu preciso ter um controle maior sobre aquela peça. Acaba que eu sempre uso esse modo, tá? Então, vejam. Digamos que eu queira girar a partir desse ponto aqui, certo? Ele vai girar o meu molde a partir desse ponto. Primeiro, eu vou indicar o elemento, certo? E ele pede para você confirmar o elemento indicando a referência. Então, a referência vai ser esse ponto aqui que eu quero girar a partir desse ponto. Aí eu dou um snap, ou nas versões mais recentes, posiciono o cursor do mouse em cima do ponto, confirma. Aí ele faz essa linha aqui, ó, que é como se fosse um guia. Ele dizendo para você que daqui é onde vai ocorrer o giro. Como é o modo 3 pontos, eu preciso clicar no lado oposto, né, para indicar o ângulo inicial conforme a barra de ferramentas abaixo. Então, digamos que o ângulo inicial seja esse outro ponto aqui. Ó. Aí eu confirmo. E é como se eu fizesse uma alavanca do ponto de origem para poder fazer o giro daquele molde, tá vendo? E aí eu posso girar livremente, né? Eu posso girar livremente, habilitando fazer cópia, e ele vai fazer várias cópias do meu molde, certo? Caso aqui vocês habilitem fazer cópia. Caso
Caso não seja o caso, você pode apenas girar o molde. E ele vai só se mover, tá? E eu posso também usar o ângulo, né? Caso eu não queira fazer um giro livre, eu queira fazer um giro com ângulos, certo? Então, eu habilito aqui ângulo, um ângulo de 90 graus, e aqui eu faço do mesmo jeito. Escolho esse ponto como referência, né? Que no caso aqui foi uma escolha que eu fiz para esse exercício. E aqui, ó, ele vai girar aquele objeto a 90 graus, certo? Eu amo usar essa ferramenta quando o meu molde está torto e eu quero deixá-lo ajustado, tá? Outra ferramenta importante desse mesmo conjunto de ferramentas é a ferramenta espelhar, que é também uma forma de você movimentar seu molde dentro da área de trabalho. Então, eu venho aqui em espelhar, aí eu posso espelhar no modo vertical, horizontal ou livre. Vou deixar aqui horizontal. Primeiro eu vou indicar o elemento ou molde, e ele já vai girar para mim na horizontal, tá vendo? E eu posso também fazer do jeito que eu fiz antes, habilitando a cópia, e ele vai fazer o giro fazendo cópias. Ou eu posso usar o modo vertical, porque aí eu vou girar em outro sentido. E no giro livre, que eu vou também escolher um ponto de apoio para fazer o giro e vou girar o molde. Então, vejam, vocês conseguem fazer o giro do molde tanto na ferramenta girar quanto na ferramenta espelhar. Por isso que esse conjunto de ferramentas que eu vou ensinar nesse curso gratuito, ela dá subsídio suficiente para que você faça modelagens. Então, não precisa você conhecer todas as ferramentas do sistema para você ter habilidade suficiente para usar o software, porque existem várias ferramentas que fazem as mesmas funções. E acho que eu vou ensinar nesse curso gratuito, todas elas são ferramentas básicas que você consegue fazer várias ações com elas. Deixe-me ver outra ferramenta que eu consigo utilizar aqui para aproveitar essa aula número 4. Aqui nesse mesmo conjunto de ferramentas, eu tenho outra ferramenta chamada Redefinir Perímetro. Fica logo à sua esquerda, tá? Então, vejam, digamos que eu queira fazer um ajuste aqui, tá? Digamos que eu queira só aumentar esse lado, ou diminuir, fazer um mullet, não sei. Então, eu vou vir aqui em modo, unidirecional, bidirecional ou manter extremos, tá? Como o próprio nome já diz, o modo unidirecional, o seu molde vai ser modificado apenas de um lado. Como o modo diz, bidirecional, ele vai encolher ou aumentar dos dois lados, nas duas direções. Então, vejam, vou colocar o modo unidirecional. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é indicar o elemento. E já indico o local que eu quero alterar. Aí ele coloca assim, para mim, de e para, nessa caixinha. De é a distância, é o tamanho, a metragem que já está. No caso aqui, ele está com 60,35 centímetros. Para 36,6, que aí é uma medida qualquer que ele coloca. Digamos que eu queira deixar exatamente com 80. Aí eu digito 80, certo? Então, ele vai me mostrar uma prévia de como vai ficar essa alteração. E pergunta aqui embaixo na barrinha azul, redefinir perímetro? Se a resposta for sim, você confirma a ação. Se a resposta for não, você cancela com o botão direito do mouse. Vou fazer o retorno aqui. Vou aqui oferecer uma outra opção para vocês. Digamos que eu queira redefinir para 80, tá? Só que eu quero que aumente desse outro lado aqui, do lado oposto. Então, eu venho aqui, clico na parte, e ele vai me mostrar a prévia de como vai ficar. Para eu aumentar nesse lado, aqui, nessa posição, eu tenho que posicionar o meu mouse próximo ao lado, à extremidade que eu quero, a direção em que o meu molde vai fazer o aumento, tá? Ou a redução.
Se eu quiser que ele aumente desse lado, eu tenho que posicionar o cursor do meu mouse para esse lado aqui e ele vai fazer o acréscimo. Se for bidirecional, ele vai aumentar dos dois lados. Então, não importa a direção que eu clique. Então, ele vai aumentar proporcional. Ele vai deixar com aquele comprimento de 80, mas ele vai deixar proporcional de um lado para outro. E manter extremos é algo que é uma coisa dessa ferramenta que eu não consigo entender. Porque se você vai manter os extremos, como é que você vai fazer o aumento? Né? Veja, então eu tentei aqui, só para vocês verem que eu fiz o uso da ferramenta, mas ela não fez nenhuma alteração no meu molde. Então, eu dou OK aqui e eu uso dessa forma, unidirecional e bidirecional. Para que serve? Mas para que serve isso? Para que serve essa ferramenta? Digamos que você vai aumentar um comprimento de um local específico. Ela serve para isso. Tem algumas ferramentas que você só sabe e percebe a utilidade delas quando você estiver realmente fazendo uma modelagem. Mas como o intuito desse curso é ensinar a usar as ferramentas a princípio e não ensinar a fazer a modelagem mesmo, né? Então, a princípio eu vou ensinar só a ferramenta e essa ferramenta ela serve para isso, tá? E mais uma ferramenta. Vamos lá. Eu ia encerrar, mas vamos continuar. Dá tempo. Meu celular está descarregando. Mas vamos. Eu tenho aqui a ferramenta Elemento Paralelo, tá? Na mesma aba de manipulação. É outra ferramenta muito importante. Quando a gente vai fazer um cos, isso aqui foi uma frente de uma saia que eu simulei só para ensinar para vocês o uso das ferramentas. Mas digamos que eu queira fazer um cos aqui em cima dessa saia, tá? Ele tem que encaixar nessa parte. Então, eu posso usar esse elemento aqui para fazer um elemento paralelo a ele, que no caso seria o cos, tá? Então, primeiro eu vou indicar o elemento, certo? E nessa caixinha que ele abre para mim, ele pede para eu escolher a distância que eu quero, tá? E ele pergunta também se eu quero inserir esse elemento como linha auxiliar, que é uma linha que vai ficar grudada no molde, que não é o caso desse exemplo que eu estou dando agora. Então, digamos que eu queira aqui uma distância paralela de 5 centímetros. Eu vou clicar indicando o elemento, vou confirmar, certo? E à medida que eu movo o cursor do meu mouse, ele vai me mostrar duas opções aqui para mim. Para cima ou para baixo. Você quer para cima ou você quer para baixo, tá? Vejam. E eu escolho para fora, né? No caso, para cima, porque eu quero fazer um molde aqui fora com esse coisa aqui que eu estou simulando, tá? Eu posso escolher várias partes do meu elemento para fazer um elemento paralelo maior. Exemplo, indico o elemento, aí aqui eu vou mover, só mover, tá? Lembrando que tudo em sentido horário. O cursor do mouse ao redor do meu molde, confirmo de novo e ele fez um elemento paralelo circulando o meu molde todo em 5 centímetros, tá? Voltando para um molde como era antes. Vou voltar aqui para a ferramenta e vou seguir aquele fluxo da ideia inicial de fazer um cos aqui em cima. Clica no molde, indicando o elemento, confirma, posiciona o mouse para você saber em qual lado você quer que ele faça o desenho, certo? Que ele coloque o elemento paralelo. Fiz aqui em cima. E agora eu vou fazer uma construção aqui por fora. Venho aqui na minha aba Construção, uso a ferramenta de reta, faço uma retazinha aqui em cima, certo? Coloco 0 aqui em DX, que é para não correr o risco dessa linha ficar torta. E aqui, ó, eu faço uma outra linha, ultrapassando os limites do molde que eu estou desenhando. Então, vejam que eu deixei assim passando propositalmente, porque aqui para fazer esse cos, eu vou vir na ferramenta de produção e usar a ferramenta de extrair molde. Na ferramenta não, perdão, na aba. Então, para você conseguir extrair um molde com precisão, você precisa que
aquela pecinha esteja toda enquadrada, toda fechadinha, não tenha nenhuma abertura, para a ferramenta poder funcionar bem e fazer a função dela. Então, eu venho aqui, extrair molde, clico dentro, clico fora, e aí eu consegui fazer um molde. Vou apagar isso aqui. Ó, vou desdobrar aqui só para vocês verem, tá? Essa ferramenta eu já ensinei. Na aba aqui, produção, desdobrar. E eu fiz o cós dessa minha sainha. E ele encaixa perfeitamente, tá? Só a título mesmo de ensinar a usar as ferramentas, não que a gente vá costurar isso daqui. Mas, por hora, por hoje, é só.